Então vamos dar, né, continuidade ao nosso capítulo, né, que trata de temperatura e calor, né? Vai ser a segunda parte, né, nossa aula 2, tratando sobre isso. Então, né, a primeira coisa que a gente vai tratar aqui é sobre o quê? É a relação que eu vou ter da variação de calor que um corpo é submetido, né, e qual é a variação de temperatura que ele vai, né, tá ocorrendo, né? Então, eu vou fazer aqui o cálculo do calor absorvido ou, né, liberado por um corpo, né? Porque dependendo do que foi que a gente viu, que o calor ele sempre sai do corpo mais quente para o corpo menos quente, né? Então o que é que acontece? Um corpo libera calor, o outro corpo absorve calor. Então, ó, capacidade térmica, né, ó, ela é o quê? É uma razão entre a quantidade de calor necessária, né, para eu variar um corpo, né, de uma certa temperatura, né? Então eu vou poder escrever essa quantidade de calor, ó, como aqui é uma fração, né, como sendo quem? A capacidade térmica vezes a minha variação de temperatura. Ora, mas a gente viu que a nossa capacidade térmica, ela depende do quê? Da massa, né, do corpo que eu estou trabalhando, né? E não é interessante a gente ficar trabalhando com isso. Então é melhor a gente trabalhar em termos de calor específico, né? Porque o calor específico, ele está restrito somente ao material que a gente está trabalhando, né? E eu posso escrever essa minha capacidade térmica, né, ó, em termos do calor específico dessa maneira, né, ó? Calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa, né, ó? Então eu posso dizer o que, ó? Que a minha capacidade térmica é quem? Calor vezes massa, né? Então eu vou substituir aqui esse C, ó, por um MCzinho. Então a gente ficou o quê? Com aquela equação que a gente conhece desde lá do ensino médio, que a gente trata o calor sensível, né? Então o que ela quer dizer, ó? Ela vai dar o quê, ó? Qual é a quantidade de calor, certo? Necessária para variar uma certa quantidade da temperatura de uma substância C, ó, a quantidade da substância vai ser essa aqui, né? Então, essa quantidade de calor ela vai depender o quê? Da quantidade de substância que eu tenho, do material do que ela é feita e, né, aí a gente vai poder estabelecer, né, qual é essa relação entre a variação de calor e a variação de temperatura. Certo? Então, a quantidade de calor ΔQ é absorvida ou liberada por um corpo de massa M, calor específico C, quando a sua temperatura varia de ΔT, né, pode ser calculado por esta relação, né? A gente conhece isso aqui também com o nome, né, de calor sensível, certo? Então, esse daqui é a quantidade de calor que faz o quê? Que faz alterar, né, a temperatura de um corpo. Certo? Por que a gente está falando isso? Porque dependendo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter condições de colocar calor para modificar a temperatura, mas a gente também vai poder colocar calor para quê? Para mudar o estado físico, né? Então, quando eu estiver mudando o estado físico, a equação que eu vou utilizar para o calor, ela vai ser diferente. Beleza. Eu também posso escrever, né, essa equação em termos do calor específico molar, certo? Então, assim, o uso do mol ele é muito adequado, certo? Para descrever grandes quantidades de partículas, né? Porque um mol, né, ele tem 6, vezes 10 a 23, né, unidades elementares de qualquer substância, né? Então, um mol de alumínio aqui, por exemplo, né, ele tem 6,02, aqui é 2, né, ó. Aí, que átomos, né, de alumínio, né? Então, o átomo aí é a unidade elementar que a gente está trabalhando. Então, se eu quiser saber qual é a massa total de um material, ela é o quê? Ela é o número de moles, né, ó, vezes a massa de uma molécula. Então, a gente substituiu aqui, ó, a massa, né, ó, o número de mols de uma molécula, e aqui é o quê? A massa de um mol, que é o que a gente chama de massa molecular. Então, eu vou substituir, lembra que eu tinha minha expressão, ó, ΔQ, MC, ΔT. Vou substituir esse meu M aqui, ó, por quem, ó? Por NM, número de mols vezes a massa, certo? Aí o que é que acontece? Essa massa aqui para um mol, ela é constante, né? E o meu calor específico constante. Então eu vou pegar, ó, esse produto MC aqui e vou dizer que ele é o meu calor específico molar. Certo? Então, quando eu escrever isso aí, né, eu vou escrever o quê, ó? ΔQ igual a N, número de mols, vezes o calor específico molar, vezes a minha diferença de temperatura. Certo? Como a gente já mencionou, a gente tem duas situações distintas, né? Quando eu coloco o calor que ele varia a temperatura, a minha substância continua na mesma fase, certo? Só que o que é que acontece? A gente pode tomar como um bom exemplo a água, dependendo da temperatura, a gente vai encontrar ela em quê? Em estados físicos diferentes.
Não, então, por exemplo, se eu tiver a menos 5 graus Celsius, eu vou ter o que? Gelo, né? Se eu tiver aqui, ó, a 30 graus Celsius, eu vou ter água líquida, né? E se eu tiver tipo aqui a 120 graus Celsius, eu vou ter o que? Vapor, né? Então, dependendo da temperatura, né, eu vou ter estados diferentes. Então, eu vou poder fazer o que? Sair de uma temperatura e chegar na outra, e com isso, né, eu fazer o que? Eu mudar de estado físico, né? Então, eu tenho equações diferentes para representar isso, certo? E uma coisa interessante é que o que? É que enquanto o meu corpo, certo, ele está mudando de estado físico, ele faz isso a temperatura constante. Então, a gente vai ver, né, situações que isso vai acontecer. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, eu vou querer sair dessa situação de gelo a 5 graus Celsius até vapor a 120 graus Celsius. Então, é como se eu tivesse o que, ó, o meu calor total, vou fazer aqui pequenininho, ó, mas vai dar para vocês verem. Ele vai ser o que, ó, primeiro eu vou usar um calor 1, que esse calor 1, ele vai ser o que, ó, para tirar o meu gelo de menos 5 graus Celsius até 0 graus Celsius, certo? Então, para isso aqui, eu vou calcular o meu Q1, certo? Então, se vai ter mudança de temperatura, eu vou usar o que, ó, que Q1 é a massa vezes o calor específico do gelo vezes essa variação de temperatura aqui. Depois disso, eu vou ter o que, ó? Eu vou ter que derreter o meu gelo. Então, eu vou ter o que, ó? Gelo a 0 graus Celsius, indo até água até 0 graus Celsius. Então, isso aqui vai ocorrer a fusão, né? A minha fusão ocorre a temperatura constante, né? A expressão que eu vou ter para cá, ela é relacionada ao que? Eu vou chamar aqui de Q2, ela é o que? A massa vezes o calor latente de fusão, né? Então, a gente vai ter uma expressão agora, ó, que vai trazer o quê? Qual é essa informação? Não tem nada a ver com temperatura, né? É a massa e aqui é um calor, né, que é para fazer essa fusão. Então, a gente vai ter o quê, né? A gente vai ter dois tipos de equações diferentes para utilizar aqui. Daqui a pouco a gente vê como é que a gente faz o restinho dessa continha, certo? Mas vamos aqui primeiro, né, ó, colocar isso, né, ó. Então, ó, esse meu calor aqui, ó, que muda de fase, certo? Ó, é a massa vezes o calor latente da minha substância. Aqui tá com sinal positivo ou negativo, porque a gente já viu, né, que se o calor estiver entrando no corpo, saindo do corpo, né, vai ter o meu sinal. Então, eu tenho o que, ó, para fusão, certo? Então, o meu valor do calor latente é o mesmo tanto para fusão como congelamento, porque o meu gelo derrete a 0 graus, mas a minha água também congela a 0 graus Celsius. A diferença é o quê? É que um calor vai ser positivo e o outro negativo, certo? Aí, para vaporização, evaporar e condensar, eu vou usar o mesmo calor, certo? Ó, o de vaporização. Então, assim, só para poder a gente ter essa noção, né? Então, vamos voltar lá para o probleminha que a gente estava resolvendo antes. Então, aqui, ó, quando eu usei Q2 aqui, a gente já tem o que, ó? Água a 0 graus Celsius. Ora, mas eu vou querer aqui, ó, água a 30 graus Celsius. Vai passar aqui, né? Então, eu vou ter água, certo? Posso colocar aqui, ó, eu vou ter água saindo aqui, ó, de 0 graus Celsius até chegar a 100 graus Celsius. Eu podia fazer de 0 a 30, depois de 30 a 100, né? Mas posso fazer direto de 30 a 100. Então, eu vou ter o que? Um Q3 aqui, que vai ser o que? A massa, calor específico da água, variação de temperatura que eu vou ter aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, um Q3. Ora, cheguei em água a 100 graus Celsius. Ela começa o que? A vaporizar. Então, eu vou ter o que, ó? A 100 graus Celsius eu vou ter água e a 100 graus Celsius eu vou ter vapor. Então, aqui eu tenho, ó, vaporização. Certo? Então, o meu Q4 aqui vai ser quem? M vezes o meu calor de vaporização, né? Então, eu tenho aqui, ó, um Q4. Aqui, ó, chegou em 100 graus, mas eu tô aqui dizendo que eu tenho 120, né? Então, eu vou ter aqui, ó, sair de vapor a 100 graus Celsius e até 120 graus Celsius. Então, eu vou ter um Q5, que é quem? M
C do vapor, ΔT. Então, eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho calores distintos, né, para fazer essas minhas modificações. O que é que a gente pode observar? Toda vida que a minha temperatura está variando, né, ó, eu vou usar a expressão do calor sensível. Toda vida que eu estou só mudando de fase, né, ó, a gente vai usar expressões por calor latente. Né, ó. Então aqui a gente tem uma tabela, ó, que mostra, né, o calor latente de diversas substâncias, certo? Então tem o ponto de fusão delas aqui, ó, o ponto de ebulição, calor latente de fusão e de vaporização, certo? O que é que acontece? O calor latente de evaporação normalmente ele é muito maior do que o calor latente de fusão, né? Porque eu preciso de mais calor, né, para poder, né, fazer essa mudança de estado físico, né? Vocês tanto podem ver, ó, que o calor latente de fusão aqui, ó, ele tem múltiplo, né, de 10 a terceira até 10 a quinta, né? Aqui, ó, já começa, ó, 10 a sétima, 10 a sexta, né? A gente vê, né, ó, que aqui, ó, é bem maior, né, essa quantidade. Beleza. Então vamos pegar aqui, né, ó. Então eu tenho aqui, ó, um gráfico que mostra aqui para a própria água, né, como é que eu tô saindo água a 0 graus Celsius e indo aqui para um vapor, né, aqui, ó, tá o que, ó, a 175 graus Celsius, né, nesse valor aqui, ó. Aqui tá o meu gelo, ó, o meu gelo tá aqui a menos 75, né, então ele tá aqui sólido, ó. Então o que é que acontece? Minha temperatura tá variando, aí eu tô o quê? Dando calor, né, para ele. Vai chegar a 0 graus Celsius. Certo? Em 0 graus Celsius ele começa o que? Derreter, ó. O que é que acontece? Ele derrete aqui, então aqui é como se eu tivesse o meu Q1, ó. Aqui, ó, Q2, porque aqui ele derrete, mas a temperatura constante. Nessa mudança de fase sólida, certo? As ligações entre as moléculas são transformadas em ligações mais fracas, certo? É isso que acontece. Aí pronto, derreteu todo o meu gelo, aí ele começa o que? A subir a temperatura do líquido, até chegar no ponto que começa o que? A ebulição, né? E vaporização, né? Então ele faz todo esse processo aqui, ó, ao que? A temperatura constante. Então nessa mudança da fase líquida para a fase gasosa, as ligações elas são rompidas. Certo? Então as moléculas de gás, né, elas não têm ligação nenhuma entre si, né? Aí depois eu faço o quê? O meu gás eu também posso aquecer ele. Aí vou usar minhas expressões de calor sensível. Então aqui, né, é um gráfico parecido com aquele, né? Agora que a gente tem o que, ó? Eu tenho gelo, quando ele está derretendo, ó, a temperatura aqui está no vertical agora, ó. Tô colocando aqui, ó, quando ele está derretendo, ele está uma temperatura constante, então ele coexiste os dois estados, né? Então tem gelo e água. Aí quando tiver só água, aí eu consigo variar a temperatura. Aí aqui eu vou ter o que? Água mais vapor, né? Vou dando calor até transformar tudo em vapor, certo? Então a gente consegue ver como é que acontece essa mudança, né, de estado físico, né, quais são os calores que estão diretamente envolvidos. Uma coisa interessante também é que o calor ele pode ser propagado, né? Então ele pode ser transportado, a gente vai ter 3 maneiras distintas, que é por condução, por convecção e por irradiação. Né? Então a condução é uma transmissão de energia de uma molécula para outra, né? Então aqui é como se estivesse aqui, né? Ó, você tá vendo? Como se estivesse passando, né, a energia de um para o outro. A convecção, certo? É pelo movimento da matéria, a gente vai já citar um exemplozinho. E a irradiação, né, por meio de raios infravermelhos. Então, ó, na condução térmica, certo? Então o que é que acontece? Eu vou ter átomos quentes, eles vão estar o quê? Com uma maior. Vamos imaginar que eu tenho uma panela, aí com água a temperatura ambiente. Eu coloco ela no fogo, começa a dar calor a ela. Então, que ela começa a fazer o quê? Variar a temperatura, aumenta a temperatura. Com o tempo, eu começo a ver o quê? Uma agitação maior, né? Então, assim, quanto mais quente, maior a agitação molecular. Então, o que é que eu faço? Quando eu pego água quente e coloco água fria dentro do mesmo recipiente, aí eu vou para o quê? Eu vou diminuindo aquela agitação molecular, certo? Então, o que é que acontece? Nesse caso, o que é que acontece? As partículas que estão com mais calor, elas começam a passar o que? Calor, né? Com a temperatura mais elevada, passar calor para as partículas que estão com a temperatura menor, né? Isso partícula a partícula. Um exemplo, vamos pegar aqui, vamos imaginar, ó, que a gente tem aqui uma haste de ferro e a gente coloca aqui, ó, uns preguinhos aqui, ó, pregado com uma vela, com um pingozinho de vela. Aí eu venho, trago uma chama, ó, e coloco bem aqui. Então, o que é que acontece? Vai aquecer ponto a ponto e o que é que a gente vai verificar? Que esses preguinhos aqui, eles vão cair na sequência, né? Porque o calor, ó, ele tá se propagando
partícula a partícula. Então é assim que a gente vê a condução térmica. Então, ó, a transferência de calor por condução, ela pode, né, a gente vai matematizar ela através disso. Então eu tenho o quê? Eu tenho um objeto que ele vai estar com a temperatura mais elevada, eu tenho um objeto com a temperatura mais baixa, né? O calor, ele vai passar do corpo mais quente para o corpo menos quente, certo? Aí tô colocando aqui uma barra condutora, tô dizendo o quê? O que vai estar passando o calor aqui, certo? Então, eu vou ter um fluxo de calor saindo do corpo mais quente e indo para o corpo mais frio, certo? Então, a quantidade de calor que passa por uma seção qualquer dessa barra, certo? Durante o intervalo de tempo é o que a gente chama de fluxo de calor, certo? Então, eu vou dizer que H, o meu fluxo de calor, é o calor dividido, certo? Pelo intervalo de tempo que a gente está estudando. Ora, mas a gente já viu, né, que o quê? Que o meu calor ele pode estar relacionado à diferença de temperatura e a gente tem dois objetos, né? Um mais quente e um menos quente, né? Por onde o calor está passando. Então, foi visto experimentalmente que o fluxo de calor ele ocorria o quê? Diretamente proporcional à área da seção da barra. Então, por exemplo, eu vou encostar numa panela quente. Se eu encostar um dedo, eu sinto uma certa quantidade de calor. Se eu encostar a mão toda, eu sinto mais calor ainda, né? Então, quanto maior a área de contato que eu tiver com a minha superfície, né? Que está lá transmitindo o calor, né? Eu vou ter o quê? Um maior, né, fluxo de calor sendo observado. Ela também é diretamente proporcional à diferença de temperatura, né? Então, eu vou sentir, né, maior esse fluxo de calor, né? Quanto maior for a diferença de temperatura. Por exemplo, se eu estou aqui na temperatura ambiente, quanto mais quente tiver a panela, mais eu vou ter essa sensação, né, de calor passando para a minha mão. E é inversamente proporcional ao comprimento da barra, né? Então, se eu estiver mais distante, né, eu sinto menos o efeito do calor. Então, a gente pode escrever essa equação do fluxo magnético, ou do fluxo de calor, né, da condução de calor, usando isso aqui, ó. Aí como é proporcional à área, né, ó, proporcional à diferença de temperatura, inversamente proporcional ao comprimento da barra, aí a constante de proporcionalidade vai ser esse K aqui, certo? Que ela vai depender justamente do material que está sendo feito, né, essa condução. Então, é a condutividade térmica. Certo? Então, o fluxo de calor está relacionado com a condutividade térmica, a área, a diferença de temperatura e o comprimento dessa minha barra, certo? Se a gente pegar um valor, certo, no isolamento, a gente vai poder dizer o quê? A gente vai poder também definir a resistência térmica, certo? Como sendo quem? O comprimento da minha barra dividido por essa condutividade térmica. Então, aí a gente tem, ó, a condutividade térmica, certo? Das diferentes substâncias aqui, né? Então, a gente vê que dependendo da substância, né? Eu tenho uma condutividade maior, então eu consigo, né? Sentir mais, né? Esse fluxo de calor que está envolvido. O nosso segundo modo, né? É a convecção. Certo? Então, é a transferência de calor devido ao movimento do próprio fluido. Um exemplo interessante que a gente tem é o do ar-condicionado. Então, o que é que acontece com o ar-condicionado? Eu tenho aqui, né, ó, por exemplo, um ar-condicionado numa região superior, ele faz o quê? Ó, o ar-condicionado, ele tira calor do ambiente e joga fora, né? Então, o que é que acontece? O ar, ele começa a fazer o que? A circular. O ar frio, ele é mais pesado que o ar quente. Então, ele vai fazendo o quê? Ó, o ar quente sobe, aí ele é resfriado, né? Ele faz o quê? Frio desce, para aumentar a densidade, certo? Então, eu vou tendo esse efeito o tempo todo, certo? Então, eu vou ter toda a massa, né, do meu fluido sendo modificada, né? Então, a convecção, um bom exemplo para ela é sim o exemplo do ar-condicionado. Acontece também, ó, quando a gente tá com a fervura de uma água na panela, né? Então, o que é que acontece? Eu começo esquentando a água de baixo, né? Ó, que ela tá mais próxima, né, da minha chama. Aí ela faz o quê? Como ela fica mais leve, ela sobe, né? Aí então ela fica o quê? Por isso que a gente vê essa movimentação, né, na panela. Então tá aqui o exemplo, né? O ar-condicionado, a geladeira, né? Então são objetos, né, que funcionam, né, por convecção. E a radiação, certo? Ela não necessita de um meio de propagação. Ela é emitida, né, de um corpo na forma de ondas eletromagnéticas, né? Então é por ela, né, por esse tipo de radiação, né, de transferência de calor, que a gente sente o que? O calor do sol, né? Dependendo do horário, a gente não sente, né, queimar na pele, né? E a taxa de transferência de calor, né, ela é dada por essa expressão aqui. Então a gente não vai estudar diretamente, né? A gente vai trabalhar mais com a parte da condução e a da convecção,
certo? Então, ó, com isso a gente finaliza essa primeira parte, certo? Relacionada à temperatura e calor, que traz as minhas informações mais básicas, e na nossa próxima aula a gente vai ver algumas outras propriedades térmicas da matéria. Então, até mais.